Por dentro do assunto, com o padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o padre Ednei Batista. Pois bem, começando agora pela Rádio Mensagem, também pela Web Rádio Pés de Cristo, num oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. A partir de agora, com produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Robinho, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Padre, bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe, bom dia a todos os nossos ouvintes também. Graças a Deus estamos para fazer mais um programa, por dentro do assunto. Ainda que um pouquinho longe, mas sempre presente. Como eu sempre digo, pode estar longe, mas sempre perto do coração, padre. Pois é. É assim que funciona. Se Deus quiser, logo nós vamos estar aí fisicamente. Se Deus quiser, fazemos votos que sim, seja breve e sai. Encaminhando para isso. Vai recuperando bem aí, fica tranquilo, viu? Joia. Enquanto a tecnologia nos favorece, a gente se vira. Isso, com certeza. É por aí. Tecnologia a serviço da fé também. A partir de agora, então, povo de Deus, vai mandar a sua pergunta em nosso WhatsApp. Já tem gente mandando hashtag assunto. Aí, bota lá sua pergunta. 974110125 em texto, não em áudio, tá? Mande a sua pergunta para que o padre Ednei possa responder para você. E daqui a pouquinho também, qual que tá liberado aí, meu amigo Robinho? É o 10-3954-3010. Para você participar ao vivo conosco, ligar e fazer a sua pergunta ao padre Ednei Evaldo Batista. Padre, por favor. Então, hoje eu quero falar sobre uma novidade até certo ponto, para muitas pessoas, que é a chamada Via Lucis. Nós temos durante a Quaresma a experiência de meditar sobre as cenas da paixão de Jesus, da sua morte e também da sua sepultura, que nos coloca mais perto daqueles gestos de amor de Deus por nós que nos trouxeram a salvação. Chamamos isso de Via Sacra, ou Via Crucis, o caminho da cruz. Mas também existe já em alguns lugares a Via Lucis, que é própria da meditação no tempo da Páscoa. São também cenas do ressuscitado, encontros do ressuscitado com as pessoas, momentos marcantes após a ressurreição, que inclusive geraram atitudes novas nas pessoas e as transformaram, e fizeram delas testemunhas da ressurreição. Então, na nossa diocese, nós temos, na Catedral de São Dimas, uma Via Lucis, que fica na cripta, onde são sepultados os bispos, serão, não temos nenhum ainda lá, e também ali tem o ossuário, onde são colocados os restos mortais das pessoas que querem fazê-lo e compram o espaço para tanto. E ali na entrada nós temos então a Via Lucis. São 15 quadros, 15 cenas dos encontros do ressuscitado com os apóstolos, com as mulheres, e que vão iluminando a nossa vida de pessoas que foram transformadas pela ressurreição de Jesus e que devem viver como ressuscitadas e anunciadoras da ressurreição. Eu acho muito bonita a Via Lucis porque ela fala de encontros, e encontros de alegria, encontros de transformação, encontros de fé, que são as experiências que nós temos que fazer com Deus e depois, a partir delas, fazer com os irmãos também, porque uma pessoa que foi transformada pelo encontro com Cristo ressuscitado se torna agente de transformação para outras pessoas, pela sua alegria, pela sua fé, pelo seu testemunho de vivência do Evangelho. Então, essa Via Lucis pode ser encontrada certamente na internet, se você pesquisar lá, vai encontrar as meditações também, as reflexões, para fazer esta contemplação destas cenas
como uma vivência do tempo pascal. Ou então, indo lá à catedral, você poderá contemplar os quadros lá no ossuário e também rezar ali diante dos quadros, a fazer a sua meditação. Lá tem a identificação das cenas bíblicas, né, tem o desenho, e é uma oportunidade desta oração com o ressuscitado, né, uma experiência como fizeram aqueles outros lá do passado, de encontro com o ressuscitado. E é próprio desse tempo da Páscoa. Então fica aí esta informação, esta formação, né, e esta motivação para que as pessoas, assim como fazem a Via Sacra, possam fazer também a Via Lucis, vivendo aí o tempo pascal. Bela iniciativa, é muito bonito a gente saber que tem N formas de fazer as nossas orações, de contemplar a palavra, de vivenciar aquilo que Cristo viveu, mostrou para nós, trazendo-nos a salvação. Bacana isso, padre. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom também é ter você, povo de Deus, falando conosco, 3954-3010, para participar ao vivo, fazer a sua pergunta para o Padre Ednei. E também, claro, o nosso WhatsApp 97411-0125, também você deixando a sua pergunta. Como, por exemplo, o Zonzini, ele quer saber o seguinte, Zonzini é do Altos de Santana 1, aqui em Jacareí. Quando a Virgem de Fátima pediu para guardarmos 5 sábados, quais seria este período de 5 sábados? Teria uma época certa? Como fazemos para guardar e por que ela nos pediu? Bom, essas, vamos dizer assim, práticas, né, elas são incentivos, mais do que uma condição para conseguir algo, é um incentivo, é uma oportunidade de fazermos coisas boas que com certeza vão trazer frutos para a nossa vida. Então, lá em Fátima, na aparição aos pastorzinhos, Nossa Senhora falou da comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados, né? Mas não disse quando é que tem que começar essa observância. Então, é livre. Durante 5 meses, os primeiros sábados, a pessoa, estando em estado de graça, né, também se confessando, se for necessário, e com boa intenção, faz a comunhão reparadora, no sentido assim, comunga para que aquele ato de comunhão faça com que outras pessoas que vivem longe de Deus, vivem de qualquer jeito, vivem pecando, né, dê frutos também na vida dessas pessoas. A comunhão reparadora é para beneficiar outras pessoas e também a comunhão bem feita, né, para agradar nosso Senhor, e certamente isso trará frutos para a vida da pessoa, para a vida da igreja e do mundo. Mas não ficou assim dito quando é que tem que começar. Normalmente as pessoas observam isso dentro do mês de maio, porque foi a primeira aparição no mês de maio, né? Então, se a pessoa, por exemplo, quiser fazer maio, junho, julho, agosto, setembro, né, culminando em outubro, ou a partir de maio, junho até outubro, porque foi também nesse período que aconteceram as aparições de Fátima. Mas não existe nenhuma prescrição. Se a pessoa fizer de janeiro a junho, se fizer de setembro a dezembro, não tem nenhum problema, né? O mais importante é fazer bem feito, com fé, com piedade, com amor, né? Abrindo-se à graça de Deus, deixando-se transformar por ela, para sermos transformadores. A gente diria que Nossa Senhora nos recomendou um caminho para a gente ser melhor, e sendo melhores, fazer o mundo melhor. Né? Não é uma condição para Deus, é uma condição para nós crescermos e transformarmos a nossa realidade. Então, o quando isso vai ser feito é o menos importante. O mais importante é que, se isso for feito, seja bem feito, com frutos. Não também só para dizer que fez. Aí não tem valor nenhum. Tá aí sua resposta em relação à curiosidade. Deus abençoe. Obrigado por fazer a pergunta pra gente aqui, viu? Zonzini, lá do Altos de Santana 1, aqui em Jacareí. A outra pergunta, padre, a pessoa pediu para não ser identificada. Gostaria de saber se quando um seminarista chega na paróquia, ele pode realizar celebrações, adoração e outros ritos da liturgia da igreja, e ele tem a mesma autoridade e autonomia do que os diáconos? O seminarista, quando ele já é ministro extraordinário da comunhão, ele pode, né, fazer celebrações,
levar comunhão para os doentes, a celebração com o povo, com crianças, com jovens, celebração da palavra, com distribuição da comunhão. Ele pode também expor o Santíssimo para adoração, né, depois repô-lo no tabernáculo, pode fazer celebrações da palavra, né. Agora, sempre na necessidade, porque se não tiver o diácono, então o seminarista pode fazer. Agora, tendo o diácono como ministro ordenado é que tem a precedência, né? Cabe a ele presidir uma celebração da palavra, expor o Santíssimo, dar a bênção. O seminarista, embora seja candidato ao sacerdócio, ele não é ainda um mini padre, né? E não tem nenhuma precedência sobre os ministros ordenados. Então, havendo necessidade, ele estando já tendo recebido o ministério extraordinário da comunhão, e ele poderá fazer, mas se houver o diácono tem a precedência. Tudo isso é uma questão a ser conversada com o pároco, né? Não é para ser observada a lei pura e simplesmente. No diálogo as coisas se organizam, as coisas se... Também é importante que, vez por outro, o seminarista faça a celebração exatamente para ele ir aprendendo também, né? A pastoral para o seminarista é um espaço de aprendizado, é um estágio onde ele, fazendo algumas coisas, vai também preparando e dando até condições para ele ser avaliado, se ele não fica inseguro, se ele não fica nervoso, se ele não fala errado, se ele não fala bobagem. Tudo isso é importante que ele faça para que seja visto tanto pelo povo quanto pelo padre, e seja como avaliação, no sentido de ajudá-lo a crescer e melhorar tudo isso, né? Perfeito, é o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem, junto com a Web Rádio Pés de Cristo, Padre Ednei, nos ajudando a entender mais e melhor a nossa fé. A Ângela do Residencial União quer saber: se formos à missa de sábado após as 18 horas, serve para o domingo? Sim. As missas do entardecer do sábado normalmente são as missas já do domingo, a liturgia do domingo. E participando delas se cumpre o preceito, né? Se a pessoa também quiser ir no sábado e no domingo, estará fazendo uma coisa muito boa, porque a comunhão diária é sempre uma riqueza, a escuta da palavra, a oração é sempre muito boa. Então, não há nenhum problema. Agora, para a questão do cumprimento do preceito dominical, a missa do sábado à tarde e à noite já cumpre, já vale como missa do domingo. Padre, a Maria Moreno, ela é do Avareí. Ela Sim. disse assim: não quero fazer perguntas, só pedir a bênção do padre e desejar que volte logo pessoalmente. Tá, eu agradeço, Deus a abençoe. Um abraço para ela, lembro, conheço a Dona Maria Moreno, e estou melhorando sim, graças a Deus. É que eu ainda não estou dirigindo, mas em breve estarei, e daí vai ficar mais fácil, Deus estar aí. Perfeito. Tem mais pergunta aqui. Gente, ainda dá tempo, pode mandar a sua, 97411-0125, para o padre responder, e também o 39543010. Você pode participar por telefone também. Outra pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada. Qual a diferença entre milagres e sinais? Bom, depende da perspectiva, né? Se for uma questão de palavras, né, de semântica, é diferente, né? Porque você pode usar sinais para várias outras realidades, inclusive naturais. Vamos pegar, por exemplo, sinais de trânsito, né? São sinais, são símbolos que indicam uma ideia, uma atitude. O milagre, necessariamente, como palavra, não é um sinal nessa perspectiva. Ele não indica uma ideia, um conteúdo, uma orientação de prática, mas ele revela uma intervenção divina, né? A suspensão de um fato natural ou a realização de uma coisa impossível ao ser humano. Então, se for questão de palavra, a diferença é grande. Agora, nos textos bíblicos, nós temos, por exemplo, o Evangelho de São João, que ele conta, ele não usa a palavra milagres para os feitos de Jesus
transformação da água em vinho, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro. João não fala, o evangelista João não fala milagre, ele fala sinal. Esse foi o primeiro sinal, esse foi o outro sinal. Porque na perspectiva de João, os milagres de Jesus, eles sinalizam, eles indicam. Indicam o quê? Indica quem Jesus é. E o que ele veio fazer. Que ele veio para restaurar a humanidade. Ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o enviado, o Messias. Por isso, ele é o único capaz de restaurar a humanidade, devolver à humanidade aquela dignidade perdida pelo pecado. Né? Ele é o Salvador. Então, nesse sentido que João usa a palavra sinal para falar dos milagres. Na nossa vida, nós podemos falar um milagre é uma coisa que aconteceu, algo que não poderia acontecer por caminhos naturais, houve a intervenção divina, né? E aquilo aconteceu, uma cura, por exemplo, uma conversão, que não se deu por forças humanas, mas pela graça de Deus. É um milagre, porque é algo muito grande. Mas a gente pode também chamar esse milagre de sinal, sinal do amor de Deus por nós, o sinal da presença de Deus na nossa vida, um sinal daquilo que Deus quer para nós, para como caminho, né? Eu acho que a gente pode usar a palavra para compreender as duas coisas. Em algum momento elas se tocam, elas se identificam, e em outros momentos, se olharmos puramente a palavra, elas têm um significado diferente. Mas quando se trata de uma intervenção divina na nossa vida, né, as duas palavras se encaixam, porque tanto é milagre o acordar todos os dias com saúde, poder trabalhar, né, quanto é sinal da bondade de Deus para conosco, como também a cura de uma doença, a conversão de uma pessoa ou da gente mesmo. A gente pode chamar de um milagre como intervenção divina e também de um sinal do amor e da bondade dele para conosco. Mais perguntas chegando agora pelo telefone, padre. 3954-3010. Vamos lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Gostaria de se identificar? Não gostaria, só quero falar que é o Hélio do Morumbi. Ô, amigo Hélio, fica à vontade, pode perguntar ao padre. Só benção, padre. Deus o abençoe. Amém. Então, eu queria deixar duas perguntinhas rapidinhas aí sobre o Santo Sudário, que no caso Verônica enxugou lá o rosto de Jesus e ficou gravado o rosto dele, mas não é bíblico. E também quando Jesus fala para Pedro que na velhice dele ele ia ser levado para onde que não queria, e está dizendo como que ele ia morrer. Também não é bíblico que ele queria morrer assim, igual muitos falam que ele morreu por crucificar com isso abaixo. Então eu queria que você desse uma orientação nesse sentido para nós, tá bom? Tá, muito bom, muito obrigado. Abraço, Pena, Hélio. por favor, me ajuda aí, traduza, porque eu ouvi pouco. Sim. Santo Sudário, Sim. Que Verônica enxugou o rosto de Cristo, ficou marcado. Diz que onde é que tem esta citação na Bíblia, certo? Essa primeira, se é que existe mesmo essa citação, e a outra em relação a Pedro, que ele seria levado para onde não queria, esse trecho que ele falou que também não tem na Bíblia. Gostaria que você explicasse. Perfeito. Então, sobre o Santo Sudário, né? Nós temos na tradição bíblica, na tradição cristã, quer dizer, naquela transmissão oral dos fatos, né? Aquilo que não está na Bíblia, muitas coisas. Então, quando se fala da paixão de Jesus, nós temos alguns quadros, algumas cenas que não estão na Bíblia, mas nós assim mesmo celebramos e demonstramos isso, né, nas encenações, valorizamos aquilo que traz um ensinamento para a nossa vida. Então, na caminhada de Jesus para o Calvário, por exemplo, nós temos as 3 quedas de Jesus. Elas não estão escritas na Bíblia em nenhum lugar. Na Bíblia que nós temos aqui em mãos, que nós usamos, não estão escritas. Fala-se também da Verônica, que enxugou o rosto de Jesus, né, mas não está na Bíblia. Na tradição também se fala do encontro de Maria com Jesus no caminho do Calvário, tanto que nós fizemos até uma procissão na Semana Santa para celebrar esse fato, mas também não está escrito isso na Bíblia. Então é mentira? Não. Os autores bíblicos, quando escreveram sobre a Bíblia, eles não lembraram, não sabiam desses fatos, ou não chegou até eles, né, ou não julgaram que fossem importantes. Mas esses fatos se comentavam, se falavam sobre eles. Mais tarde, né,
alguém resolveu escrever isso, mas daí os escritos não foram considerados dignos de fé, porque eles trazem outros conteúdos que não batem com aquilo que está na Bíblia. Então, tem os chamados escritos apócrifos, que quer dizer não dignos de fé. Eles trazem informações verdadeiras do tempo de Jesus, fatos que aconteceram, mas que não entraram na Bíblia. Por quê? Porque foram relatados depois, quando a lista dos livros bíblicos já estavam fechadas. Mas isso pode ser lido nas bibliotecas, isso pode ser estudado, e esses fatos entraram na vida litúrgica, na vida da igreja. Então, no caso do Santo Sudário de Verônica, nós não sabemos onde ele está, onde é que ele ficou, com quem que ficou, né? Pode ser que esteja em algum lugar, eu não sei em que igreja, em que lugar ele poderia estar. Mas o fato pode ter acontecido mesmo, porque uma pessoa que se compadecesse daquele condenado, enxugasse o rosto dele, e depois obtivesse como graça, como um milagre, o rosto impresso no pano, pode ter acontecido. Agora, onde ele ficou, com quem ele ficou, isso não temos como saber, né? Como também as vasilhas que Jesus usou na última ceia, não sabemos para onde foram guardadas, né? E assim tantas outras coisas que fizeram parte da história da salvação, que não foram guardadas, ou se foram, hoje não tem como comprovar que são aquelas coisas mesmo. Então, e também não é o mais importante isso, mas isso para explicar a Verônica, né? Uhum. Agora, existe o sudário, que, segundo o Evangelho de João, é aquele pano que envolveu o corpo de Jesus, aquele lençol que eles embrulharam o corpo de Jesus para sepultar, e que depois da ressurreição ficou no túmulo. Esse lençol existe e está em Turim, lá na Itália, né? É o chamado Santo Sudário, onde tem a impressão do corpo de Jesus, já muitas vezes estudado até pela NASA e por outros tantos cientistas, com grande probabilidade de ser aquele pano mesmo, mas sem uma certeza matemática, documental, né? Então, a igreja, por exemplo, não pede que ninguém acredite que aquele é o lençol, mas também não diz assim que não é, que as pessoas não podem professar a fé nisso. Só que isso não está no centro da fé. Então, o sudário da Verônica não sabemos se existe e onde estaria, mas aquele que envolveu o corpo de Jesus depois da morte, esse está em Turim. Os papas veneram-no, eles são estudados, há muitos livros escritos sobre eles, e assim há 99% de chance de que seja realmente aquele pano. Mas permanece uma dúvida porque não existe uma documentação sobre isso. Agora, sobre a questão de Pedro, né? No capítulo 21 de São João, é o diálogo de Jesus com Pedro, perguntando 3 vezes se ele o ama, e depois, no final, Jesus diz para ele: olha, quando você era jovem, te cingia e ia para onde queria. Quando fores velho, vai para onde não quer. E o evangelista diz: Jesus falou isso para indicar com que tipo de morte Pedro iria morrer. Quer dizer, Pedro não ia morrer naturalmente, como não morreu. Ele foi crucificado, segundo a tradição, porém de cabeça para baixo, lá onde hoje é a Basílica de São Pedro, em Roma. Aquele lugar, naquela colina, era um lugar de execuções, havia também um cemitério ali onde sepultavam os executados. Então Pedro foi executado por ordem do imperador Nero, por conta do seu testemunho, da sua pregação sobre Jesus Cristo, que estava tumultuando, né, na visão do imperador, o império. Então mandaram matá-lo para eliminá-lo. E ele foi crucificado, que era um modo de suplício dos romanos. Mas, segundo a tradição, Pedro disse que ele não era digno de morrer como o seu Senhor. Então pediu que virasse a cruz de cabeça para baixo, né? E depois ele foi sepultado ali e, por consequência, a Basílica de São Pedro foi construída sobre o túmulo de Pedro, onde é o altar principal da Basílica. Debaixo dele está o túmulo onde foi sepultado Pedro. Isso é possível documentar. Mas Pedro, então, ele não morreu naturalmente, ele foi forçado a morrer. Essa expressão, outros te cingirão, te levarão onde não queres ir,
significa isso, né? Você vai ter que morrer por causa da tua fé. Vai ser condenado por causa disso. Isso está lá no capítulo 21 de São João. Tá certo. Quase finalzinho, padre, do programa Por Dentro do Assunto. Tem mais gente querendo falar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Sena, é a Simone, tudo bem? Oi, Simone, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Bença, padre, tudo bem? Oi, tá baixinho lá pra ele. Bom dia, Deus abençoe. Agora ouvi. Fique à vontade, Simone. Então tá, padre, eu só queria que o senhor pudesse nos ajudar em que hoje, muito usado, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Qual é a resposta? A palavra mais correta, digníssimo ou diviníssimo? Deus abençoe, padre, fique com Deus. Fica com Deus, Simone. Deus abençoe. Então, eu já expliquei isso uma outra vez, não tem problema, posso explicar de novo, né? Nós temos que nos ater para a compreensão desta resposta à questão da língua portuguesa. Veja bem, nós usamos o sufixo íssimo quando nós queremos dizer que uma coisa é muito. Então, se eu quero dizer assim, algo bom, eu digo boníssimo. Algo muito belo, eu digo belíssimo. Então, o íssimo é sempre um sufixo que dá intensidade, né? Que mostra que aquela coisa é muita. Pois bem, o Santíssimo Sacramento, ele é o sacramento da presença real de Jesus. O corpo, sangue, alma e divindade dele que nos alimentam. Então, com certeza, ele é um sacramento que tem um destaque, que tem uma diferença, né, por ser essa presença real sacramental. Quando nós dizemos ao Santíssimo e digníssimo, quer dizer muito digno, então a palavra certa seria digníssimo, porque somente a palavra digno é que admite o sufixo íssimo, no sentido assim, de ser muito. O sacramento é muito digno, ele é digníssimo. A palavra divino não admite o sufixo íssimo. Por quê? Porque uma coisa, ou ela é divina, ou ela não é divina. Não tem jeito dela ser meio divina, pouco divina, mais divina, não tem, né? Ou é divino, ou não é divino. Então, assim, Deus é Deus, pronto. Ele não tem jeito de ser muito Deus, mais Deus. Não tem, ele já é totalmente Deus. Então, o sacramento, ele é divino, sim, com certeza. Mas é bom lembrar o seguinte, todo sacramento, ele é uma realidade temporal. Então, ele é divino porque é a presença real de Jesus. Mas ele é desse nosso âmbito. Ele é humano, ele é concreto, ele é histórico. Na eternidade não vai ter sacramento, porque nós vamos ver Deus face a face. Então, ele é divino só de maneira indireta, porque é a presença real, mas ele é uma realidade humana. Então, ele não pode ser diviníssimo pela regra do português e também pela realidade sacramental. Ele é digníssimo, muito digno. Então, corretamente, a palavra deveria ser digníssimo. Mas as pessoas acham que não, mas é muito pouco digníssimo, ele é diviníssimo. Tá, a ideia está correta, mas o português daí não fica correto. Aí Então não bate, seria, né? Digníssimo. Isso. Santíssimo e digníssimo. Padre... Simone, obrigado, Simone. Deus abençoe. Padre, passou voando o tempo. Já estamos encerrando mais uma edição. Para que a gente possa encerrar primeiro, agradecemos essa ajuda do Senhor e pedimos a sua bênção. Tá muito bom. Eu fico feliz da gente ter podido realizar mais uma edição do nosso Por Dentro do Assunto. Nosso povo não ficou sem a sua formação, a sua orientação, e a gente agradece a Deus e a todos por isso. E deixo a todos a bênção de Deus para que continuemos vivendo o tempo pascal, aurindo sempre da presença do ressuscitado entre nós, sendo transformados por Ele para sermos suas testemunhas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe hoje e sempre também, Padre. Amém, meu irmão. Deus lhe pague. Até a próxima quinta-feira, Padre, se Deus quiser. Para nós todos. Um abraço. Amém. Padre Ednivaldo Batista nos auxiliou, nos orientou, explicou
nos deu lição de como viver mais e melhor a nossa fé. Tirou nossas dúvidas, outras dúvidas, aquelas perguntas que não foram respondidas hoje, não se preocupe, pois apresentaremos nas próximas edições. Com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista, auxílios técnicos de Robinho, nós vamos ficando por aqui com o Por Dentro do Assunto no oferecimento de Peregrinos Viagens, Etiqueta Turismo Peregrinação para Todos, aqui pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.